Jornal da Manhã. Oferecimento: Forte Atacadista, Casa Sofia, Tintão, Ótica Facial e Galeria Imóveis. Joinville, bom dia! Bom dia, Santa Catarina, 8 horas 4 minutos, 8 e 4. Hoje é terça-feira, dia 24 de setembro de 2019. Vamos aos destaques desta edição do Jornal da Manhã, parte local. Avaí vence o Galo e deixa a lanterna do Brasileirão e o dia seguinte do JEC. Presidente do PSOL explica o que chama de censura nas universidades. IMA apresenta estudo ambiental sobre Ponte Joinville. Comissão de Legislação aprova fim do recesso parlamentar na Câmara de Vereadores. Homem morto em confronto com a polícia em Joinville. Essas e outras manchetes, esses e outros assuntos, a partir de agora você vai ficar bem informado. São 8 horas 5 minutos, nós começamos com a previsão do tempo. O tempo está nublado nesta manhã de terça-feira e a temperatura nesse momento no centro da maior cidade do estado está em 16 graus. Você vê aí imagens da área central de Joinville e você percebe que estava meio molhado em função daquele chuvisco que nós temos ao amanhecer de madrugadinha, né, a tal da circulação marítima que deixa as ruas, calçadas molhadas e tal, e que registra depois 1 a 2 milímetros de precipitação no dia. Pois é exatamente isso que aconteceu hoje, ó, por isso essa imagem aí, ó. E teremos no total 2 milímetros de precipitação em Joinville. Tivemos isso de madrugadinha, talvez mais algum chuvisquinho e tal ao anoitecer. Restante do dia vai ser nublado com sol. Sol vai brilhar daqui a pouco, né? Hoje com mais nuvens. Serão então aberturas de sol que teremos ao longo do dia. E essa temperatura que temos aí de 15 graus vai subir até 18, 19 graus. Se bater em 20 hoje vai ser só por alguns minutos. Ou seja, as temperaturas continuam, né, contidas. É primavera, mas é aquela primavera ainda com maior jeitão de inverno, né? Primavera com maior jeitão de verão fica mais adiante, né? Novembro e dezembro. Por enquanto, tem o jeitão de inverno, principalmente de manhãzinha, né? Aquele friozinho da manhã. A umidade relativa do ar é beneficiada em função disso que eu falei, dessa, né, circulação marítima que a gente tem ao amanhecer e depois ao anoitecer também. Isso traz uma certa umidade que é muito bem-vinda, embora estejamos ainda abaixo do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é 60%, de 60% a 65%. Hoje, por exemplo, registramos 59, a média do dia hoje em Joinville, 59% de umidade relativa do ar. Praticamente, então, o ideal. Falta um pouquinho só para chegarmos ao ideal aí da OMS. E os ventos de 17 a 20 km por hora, vento na direção nordeste. Amanhã, o quesito temperatura, né, vai ter uma melhoradazinha aí, a temperatura vai subir um pouquinho, vai a 21 graus amanhã máxima. Ou seja, melhora um pouquinho, né? Mas ainda dentro daquilo que a gente chama de meia estação, nem frio, nem quente, né? Friozinho de manhã, depois aquece até 21 graus por volta da 1, 2 da tarde e depois dá uma esfriadinha à noite. Continuamos assim, mas amanhã bate nos 21 graus a máxima. Também amanhã teremos essa circulação marítima ao amanhecer e vamos ter o registro de 3 milímetros de precipitação.
E o sol brilha de novo amanhã, mas brilha entre nuvens, algumas aberturas de sol, mais ou menos a mesma realidade que temos hoje. A umidade relativa do ar, 60% a 62% amanhã, e os ventos diminuem para 12, 13 km por hora e mudam a direção também. Amanhã, vento leste. São 8 horas, 8 minutos, 8 e 8. E ainda a questão das férias dos vereadores no meio do ano. Daqui a pouco a gente vai ver o que aconteceu ontem na Câmara. Deu uma andada aí essa história, passou pelas comissões, deve ir para plenário agora, para que todos os 19 vereadores decidam. Nas comissões técnicas se decide se é pertinente ou não esse tema. E a Comissão de Legislação e Justiça entendeu que juridicamente é pertinente. Isso é o que faz a Comissão de Legislação e Justiça. Ela analisa, isso é legal ir à votação ou é uma coisa que não é legal, não tem cabimento ir para a votação. E a Comissão de Legislação e Justiça, por unanimidade, decidiu que é legal. Isso não quer dizer que os vereadores que compõem essa comissão sejam a favor disso ou a favor daquilo. Eles só entenderam que é legal, é uma coisa legal, pertinente, decidir pelo fim ou não desse recesso parlamentar, como eles gostam de dizer. Já é um avanço, né? Mas saberemos mesmo se esse recesso vai ser finalizado, como quer a sociedade joinvilense ou não, quando os vereadores em plenário decidirem. E quando isso vai acontecer, ainda não sabemos. É necessário que a mesa diretora da Câmara decida quando vai votar essa questão que já passou pela Comissão de Legislação, portanto. Isso talvez saibamos hoje. Vamos saber hoje a data em que isso vai ser votado. Aí, todos os 19 vereadores, ou 18, já que o presidente é só voto de Minerva em caso de empate e tal, mas os vereadores todos decidem. Vamos optar pelo fim do recesso parlamentar, as férias de julho dos vereadores, aquelas 2 semanas, 15 dias de julho, sim ou não? Claramente a sociedade já decidiu, isso é evidente, que é que os vereadores não tirem férias, Férias é para criança em idade escolar, lá para estudantes, não para vereador. Mas, de qualquer forma, vamos aguardar os desdobramentos desse caso. Está claramente dividido, Tem vereador que quer, sim, a manutenção do recesso parlamentar, como foi falado ontem aqui, porque o vereador trabalha muito. O vereador trabalha 24 horas, até foi chegado a dizer e tal, até confunde-se o trabalho de vereador com o trabalho do SAMU. Confunde-se vereador com o trabalho do SAMU. Muita gente, na sociedade, na comunidade joinvilense, recorre ao vereador quando deveria recorrer ao SAMU, por questões de saúde na família. Aquela história, o vereador é meu amigo, meu vizinho, votei nele e tal, e recorre ao vereador. Isso não é papo de vereador, não, a gente sabe que isso acontece. Agora é culpa do vereador permitir que isso aconteça, Para garantir o voto, aí ele faz, às vezes, de SAMU, encaminha o procedimento, aquela coisa toda. E assim vamos, é o modus operandi de tantas e tantas e tantas legislaturas. E aí o vereador se esgota, Aí faz, às vezes, até de SAMU, aí quer férias no meio do ano, porque, agora tem que fazer o trabalho de vereador. O trabalho de vereador é fazer leis e fiscalizar o executivo. Aí se troca esse trabalho pelo atendimento à população, para garantir o voto, para a reeleição, e se esquece de fiscalizar, se esquece de fazer leis. Mas, enfim, aí cabe à sociedade talvez escolher melhor os seus representantes no Poder Legislativo. De qualquer forma, essa questão das férias dos vereadores, ou melhor, recesso parlamentar, passou, deu mais um passo, deu mais uma andada, e agora vai para a decisão do plenário. Vamos torcer para que isso aconteça logo, Para que aconteça logo, para que a mesa diretora da Câmara, o presidente, Cláudio Aragão, coloque isso em votação, e aí os 19 vereadores decidam se querem o fim do recesso parlamentar em julho, como quer a sociedade, ou não. Por falar em sociedade, tivemos, como nós mencionamos aqui, a manifestação da AJORPEME, que também fez coro aí pelo fim desse recesso parlamentar. Só a AJORPEME. Não recebemos nenhuma manifestação da dona Assige, nem do seu CDL. Se calaram diante desse assunto, não se manifestaram estranhamente, não se manifestaram sobre a questão.
São 8 horas 13 minutos, 8h13. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar de mudanças na SC Gás. E mudança também com relação à Ponte Joinville. Já temos um mandado, vamos ter um mandado nesse processo também. É que vai ser apresentado o laudo ambiental, o estudo ambiental. Sabe, essa Ponte Joinville é aquela que vai ligar, né, o Boa Vista lá, a Ademar Garcia e tal. Vamos saber também do homem que foi detido em Joinville por atos libidinosos contra crianças em São Francisco do Sul. E a questão, né, do homem que foi morto em confronto com a polícia aqui na cidade. Fique ligado, é só um instante e a gente já volta. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan. São 8 horas 16 minutos, 8h16 e 16 também a temperatura, tudo 16 então, 8h16, 16 graus a temperatura em Joinville, pelo menos aqui na área central da cidade, com o tempo nublado, por enquanto, daqui a pouco vai abrir o sol aí, vai ter um dia mais ensolarado. Não tá tão bonito que hoje não começou a primavera, né? Ontem foi só aquele solzão desde cedo para saudar a nova estação do ano, né? E o trânsito? Como é que está nesta terça-feira, Fernando Gonçalves? Bom dia. Bom dia, Osni Martins, bom dia para os ouvintes do Jornal da Manhã, para você que nos acompanha aí em áudio e vídeo pelo facebook.com/JP News Joinville, uma excelente terça-feira a todos. Quando são 8 horas e 17 minutos, não perca a sua hora, o trânsito está bem complicado, viu, Osni? Vou passar aqui para você as coordenadas da Rua Otto Cardéfio, né, um trânsito impressionante nesta manhã de terça-feira, desde a BR-101 até a Rua Ministro Calógeras, ou seja, desde a BR-101 até a Ministro Calógeras, com um trânsito bastante complicado, né, é uma extensão bem grande e você tem que ter bastante paciência aí, né, trânsito bastante complicado mesmo. Já a Rua Gotthard Kaiser Model, desde a Rua Otto Cardéfio até as proximidades da Rua Concórdia também, com fluxo bastante intenso. O motorista vai enfrentando dificuldades ao trafegar pela Rua Padre Kolbe, né, até a junção ali com a Rua São Paulo. Ali aquele trecho ali também sempre muito complicado todos os dias. Hoje, né, a gente fica até meio impressionado porque não está chovendo, né? Geralmente nos dias de chuva o trânsito é mais complicado ainda, mas hoje não está chovendo e mesmo assim o trânsito persiste bem forte naquela região. A Rua São Paulo, desde a Rua Presidente Venceslau Braz até a Rua Presidente Afonso Pena também com fluxo bastante intenso. E a Rua Alexandre Chilem também com fluxo de veículos bastante intenso. Eu chamo a atenção, vou pedir para a Camilinha colocar ali, uma ocorrência, Osni, de trânsito que aconteceu agora pela manhã, por volta ali das 7h30 da manhã. A princípio, Osni, como está aparecendo a lateral do carro, é para ser um Renault Kwid. Tá? Parece. Parecido com um Sandero, mas é um Renault Kwid, né? Que acabou colidindo aí contra um poste. Isso aconteceu na Rua Emílio Landmann, no bairro Aventureiro, né? Tá aí, portanto, então, uma ocorrência, a primeira ocorrência do dia, nesta manhã de terça-feira, sendo mostrada aqui no Jornal da Manhã. E olha, um homem foi detido aqui em Joinville, mas por atos libidinosos praticados contra crianças em São Francisco do Sul. Quem conta essa história pra gente é Arivan Prorinol. Bom dia, Arivan. Bom dia, Osni. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Exato, a Polícia Civil de São Francisco do Sul deu cumprimento ontem à tarde a um mandado de prisão e outro de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra um homem de 69 anos. Morador de Joinville, ele é apontado como autor de crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis e crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. As investigações foram iniciadas em 2018 após denúncia formalizada pela família de uma das vítimas, informando que o suspeito teria se masturbado em frente a uma criança de 9 anos de idade na localidade de Vila da Glória, em São Francisco do Sul. Na ocasião, a vítima conseguiu gravar 4 vídeos em que o autor aparece cometendo o ato e fazendo menção de que estes eram direcionados para a criança. Com o decorrer das investigações, outras vítimas foram identificadas e relataram o mesmo modo de agir do autor, além de descreverem que o suspeito ainda mostrava vídeos pornográficos gravados em seu celular para as crianças. Ele foi detido no bairro Jarivatuba, zona sul de Joinville.
Todas as vítimas foram encaminhadas para entrevistas com o psicólogo policial, o qual, por meio de laudo psicológico, constatou os abusos sofridos. O delegado responsável pelo caso, Dr. Rafaelo Ross, após reunir um conjunto de provas, pediu a prisão preventiva do suspeito. Absurdo. Olha, passou na comissão, né? Passou na comissão de legislação o fim do recesso parlamentar no meio de ano. Porque passou, vamos repetir aqui, quer dizer o quê? Se considerou a proposta, né, legal. Isso quer dizer, passou na comissão de legislação. Se considera que é legal, é uma proposta justa e ir para plenário. Agora, os vereadores em plenário, os 18 vereadores mais o presidente, vão decidir se aceitam ou não. Legal é. Possível é. É isso, Fernando Gonçalves. É verdade, Osni. A Comissão de Legislação aprovou ontem, segunda-feira, dia 23, a proposta, então, de fim do recesso parlamentar de julho. Devem ser votadas ainda em plenário as propostas de alteração da lei orgânica e do regimento interno, necessárias para acabar, então, com o recesso que atualmente vai de 18 a 31 de julho. O projeto de resolução de número 5/2019 e a proposta da emenda da lei orgânica número 2/2019 foram propostos pelo vereador Natanael Jordão, do PSDB. A relatoria em legislação foi do vereador Maurício Peixer, do PR. Osni, Natanael Jordão, ele defendeu a proposta afirmando que, como está o trabalho do vereador, fica limitado. Abre aspas. Nós ficamos 15 dias sem poder discutir os problemas da cidade. Fecha aspas. Disse em reunião da Comissão de Legislação do último dia 16. Portanto, ele defendeu a proposta, afirmando que, como está, o trabalho do vereador fica limitado. Uma observação, tá? O recesso parlamentar, que compreende aí o período de 17 de dezembro a 31 de janeiro do ano subsequente, esse permanece inalterado. A questão continua em alta, agora vai para plenário e tal. Vamos aguardar e vamos acompanhar. Quando vai, não sabemos ainda, talvez saibamos na sessão de hoje do Poder Legislativo de Joinville. Aquela história, né? Os vereadores parece que querem viajar com a família, viajar com os filhos nas férias de julho. E aí inventam a história do recesso parlamentar. Ou mesmo é para descansar, já que eles, como foi falado, trabalham às vezes 24 horas por dia, fazem às vezes de SAMU. Né? A população recorre a eles, e é verdade, né? Para problemas de saúde de alguém da família e tal, não tem a quem recorrer, aí não vão recorrer ao SAMU, pedir assistência à saúde e tal, recorre ao vereador. Porque eu votei nele, porque meu vizinho, porque eu conheço ele e tal, e o vereador ajuda e tal, né? Para garantir o voto para a reeleição e tal, aquele modus operandi típico de tantos e tantos anos, quando na verdade a função do vereador não é agir como, né, socorrista, não é agir como SAMU, como serviço público de saúde. É, antes de qualquer coisa, e ele ganha para isso, e ganha muito bem para isso, e tem toda uma estrutura para isso, de agir como fiscalizador do executivo e fazedor de leis. Coisa que às vezes ele esquece. Ele esquece de fiscalizar o executivo, até porque tem cargos no executivo, e esquece de fazer leis, como a gente vê aí. Tantas e tantas vezes, mas não esquece, né, do socorro aos eleitores para garantir o votinho. E aí ele precisa descansar, precisa de férias em julho. A sociedade já diz claramente que não quer mais férias de vereadores em julho, ou, como eles preferem chamar, para ficar menos feio, recesso parlamentar no meio do ano. Olha, o Tribunal de Contas do Estado quer implantação de ouvidorias em todas as cidades de Santa Catarina. Arivan Progenal. Até quarta-feira, agora, portanto, amanhã, o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, vai enviar às 295 prefeituras e 295 câmaras de vereadores do Estado de Santa Catarina ofícios cobrando a implantação e regulamentação das ouvidorias municipais. De acordo com a Lei Federal 13.460/2017, todos já deveriam ter serviço de atendimento à população funcionando. Pelo texto da legislação, os municípios tinham prazos diferentes conforme o número de habitantes. O máximo
era de 720 dias, que venceu em junho deste ano. Juntamente com o alerta aos poderes executivo e legislativo dos municípios, o TCE de Santa Catarina mandará um questionário de preenchimento obrigatório para que a Corte Catarinense faça um diagnóstico atual e preciso do estágio de implantação do atendimento de ouvidorias em Santa Catarina. Agora tem um detalhe, não adianta só instalar a ouvidoria se ela não funcionar. Tem que instalar e ter resultados para a população. Se não, é jogar pedra na água, Osni. É que há um egoísmo, né? Todo mundo só pensa no seu, né? A prefeitura que vai instalar a ouvidoria, ela, ou a prefeitura que já tem, ela se acomoda. Ela instala, tem um argumento que o Tribunal de Contas está mandando, e está mandando mesmo, e ela instala a ouvidoria, como acontece aqui em Joinville. E que é uma piada. É uma piada. A ouvidoria é uma piada. Não só aqui em Joinville, como em outras cidades. Todo mundo só pensa no seu. E o Tribunal de Contas também. O Tribunal de Contas também só pensa nele. Não, porque nós estamos aqui, nós estamos exigindo que todas as cidades de Santa Catarina tenham a sua ouvidoria e tal. E aí vem a pergunta que o Marivan colocou. E funciona? Tem ouvidoria e tal. Serve pra quê? Serve pra quê? Pra que a população desabafe, liga pra ouvidoria e fala, reclama. Tá certo que muitas vezes ela pede coisas, né, que não dizem respeito e tal, até aí tudo bem. Mas a ouvidoria serve para analisar e aí na maioria das vezes, são pedidos pertinentes, são reclamações pertinentes e que precisam ser resolvidas. E quem fiscaliza isso? Ninguém, é Deus. Deus fiscaliza. É assim que funciona. Todo mundo só pensa no seu. O Tribunal de Contas, ao exigir a instalação de ouvidorias. As prefeituras, por instalar as ouvidorias. E quem pensa no povo? Tá lá a ouvidoria. É piada, como em Joinville. Qualquer reclamação que você tenha contra a prefeitura, a assessoria da prefeitura já diz lá, ligaram pra ouvidoria? Liga pra ouvidoria. Como quem diz, e daí? Liga pra lá pra ganhar tempo. É mais do mesmo, não acontece nada. Quem fiscaliza? Se tivesse lá uma lei, vamos supor, né? Bem suposto mesmo, né? Liga lá, ouvidoria 156, né? 156, liga lá pra ouvidoria. Se tivesse uma lei que, olha, feita a reclamação na ouvidoria, constatada a veracidade do pedido, da reclamação lá e tal, se não cumprir em um mês o prefeito cai, vai ver como vai funcionar. Aí iria funcionar. Olha, se não responder lá, tivesse um órgão fiscalizador, olha, se não responder em um mês, não fizer lá a correção em um mês, aí vai ter ação judicial, vai pagar uma multa, o prefeito vai responder um processo de impeachment, alguma coisa assim, ia ver como as ouvidorias e tudo que a cidade ia funcionar. Mas não, né? Tá lá a ouvidoria, você liga, reclama, tá instalada a ouvidoria. E aí, quem defende o povo? Não, as pessoas só pensam nelas. As prefeituras ao instalar a ouvidoria e o Tribunal de Contas por exigir a instalação das ouvidorias. E a pergunta é, só essa pergunta que fica para o Tribunal de Contas, para as prefeituras, e as interrogações. São 8h29, 8h29. Olha, um homem foi morto em confronto com a polícia aqui em Joinville. Fernando Gonçalves. Osni, de acordo com informações da Polícia Militar, o homem estava em uma motocicleta durante a abordagem. Ele é apontado pela polícia como um dos suspeitos de matar Simeone Francis Bach no início desta segunda-feira, portanto ontem, em frente à casa onde morava, na zona sul aqui da cidade. Depois do assassinato de Simeone, na madrugada de ontem, segunda-feira, 2 homens fugiram em uma moto. Testemunhas relataram à Polícia Militar informações sobre os suspeitos e durante rondas a polícia encontrou um veículo com as mesmas características. Conforme a Polícia Militar, durante a abordagem na rua Deputado Aderbal Tavares Lopes, no bairro Ulisses Guimarães, um dos ocupantes da moto sacou uma arma na direção dos policiais. Houve uma troca de tiros e um dos suspeitos foi baleado. O serviço de emergência foi acionado, mas o homem morreu ainda no local. O outro suspeito foi preso e encaminhado à central de polícia. Pois é, né? Parece manchete de Rio de Janeiro a gente falar isso. Não, um homem foi morto em confronto com a polícia em Joinville. Parece coisa aqui de Rio, São Paulo e tal, mas não, foi aqui em Joinville. A violenta Joinville. Ai. Dá um medinho de falar isso agora.
Porque as coisas que estão funcionando, não deixa como tá. Tá funcionando, não fala, nem deixa funcionar. Pois é, mas vai mudar. A SC Gás vai mudar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A SC Gás vai mudar o seu supridor de gás natural. Aí você fica pensando, será que o gás vai aumentar? Será que... Né, ninguém tem reclamação contra a SC Gás, tem? Preço tá lá, tal, condizente com a realidade, por ser mais barato, mas tudo bem. Agora vai mudar. Já fica aquela pulga atrás da orelha, sabe? Vai mudar e... Será que é pra melhorar? Nunca é pra melhorar, né? Arivan. E provavelmente a tarifa do gás em Santa Catarina deve ter reajuste e um reajuste considerável a partir de janeiro de 2020. A SC Gás passa pela primeira vez por um processo de mudança do seu supridor de gás natural, tendo em vista que o contrato assinado em 1996 com a Petrobras se encerra em março de 2020. Com a necessidade de firmar novos contratos de suprimento a partir de abril de 2020, a tendência é que o preço do insumo para o mercado aqui em Santa Catarina fique próximo do preço médio praticado no mercado nacional, ou seja, uma elevação dos valores cobrados a quem utiliza o gás fornecido pela SC Gás. Essa mudança impactará o reajuste de tarifas em janeiro de 2020, porque a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina considera não apenas os 6 meses anteriores de janeiro 2020 realizado para definir o percentual de reajuste, mas também a projeção de custo do gás para o semestre seguinte, com base no contrato atual de março de 2020 e a projeção do custo do gás nos novos contratos de abril até junho de 2020. O percentual de reajuste será calculado após a conclusão da chamada pública da SC Gás, quando serão conhecidos também os reais custos da aquisição do gás natural, com a definição dos fornecedores selecionados na chamada. Agora tem uma questão aí, Osni. Recentemente o ministro da Fazenda, Guedes, esteve na Federação dos Lojistas do Estado do Rio de Janeiro, dizendo que o Brasil vai cortar em até 50% o preço do gás. Vai ser quebrado o monopólio da Petrobras. Exato. E o brasileiro vai pagar até 50% a menos do gás. Só que é o seguinte, ele não disse quando isso vai acontecer. Esse é a pergunta que não quer calar. E uma pergunta das mais importantes. Das mais importantes. Nós estamos quase no final do ano, essa proposta foi feita em março deste ano, nós já estamos em outubro. O ano já está acabando. E até agora não tivemos sinais algum da diminuição do preço do gás. Vamos aguardar aí, ó. Então essa mudança pode ser para bem, né? Pode ser para diminuição do valor do gás. Eu ainda preferi, olha, pelo simples não deixa como tá. Não mexe, ainda melhor não mexer do que buscar uma diminuição que não vai funcionar depois. Mas vamos ver. Mas o Arivan lembrou bem, né? Realmente existe essa máxima aí de que o gás ia baixar. Vamos aguardar. São 8h34. Lembram também de outra promessa de campanha, aí não é do Bolsonaro, é do prefeito do Deller, sobre a ponte Joinville. Aquela ponte que vai ligar o Boa Vista ao Ademar Garcia, né? E aí? Aí a coisa tá lá que meio na estufa. Pois é, agora vamos ter um andamento nessa questão, porque o IMA, que é a antiga Fátima, né, vai apresentar estudos ambientais sobre a ponte. Fernando Gonçalves. O Instituto do Meio Ambiente, o IMA, então marcou para o dia 16 de outubro a realização da audiência pública para a apresentação e discussão dos estudos ambientais referentes à Ponte Joinville, prevista para ligar os bairros Ademar Garcia e Boa Vista. A audiência, etapa obrigatória do licenciamento, será realizada então na Câmara de Vereadores. Prometida na campanha de 2012, a ponte atrasou também por questões ambientais. A prefeitura imagina que seria possível o licenciamento ambiental simplificado, mas o modelo foi rejeitado pela então Fátima e foi necessário contratar uma consultoria para realizar os estudos de impacto ambiental, Osni. Nesse intervalo, a prefeitura conseguiu um empréstimo de 40 milhões de dólares com o Fomplata, a ser pago em 16 anos a partir do primeiro desembolso. Depois do licenciamento, a construção pode ser licitada.
Aguardemos, pois. 8h35, voltando 25 minutos para as 9 da manhã. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar de Jack. Jack que não vai bem no campeonato, né? Na Copa Santa Catarina. Aí. Duas derrotas por 2-0. O Avaí não é mais lanterna, hein? Ganhou ontem do Galo, na ressacada. E vamos saber também da política. O PSOL, né, explica se sofreu mesmo censura aqui em Joinville. Fique ligado, é só um instante e a gente já volta. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan. São 8h39, faltando 21 minutos para as 9 horas da manhã. Nós abrimos aqui o Jornal da Manhã com a temperatura em 15 graus, a temperatura foi para 16 graus e permanece em 16 graus. Nós abrimos com o tempo nublado e permanece o tempo nublado nesta manhã de terça-feira. Vamos falar de moda, então vamos colorir aqui o Jornal da Manhã? É só chamar a Marcinha Neto. Ouvintes da Jovem Pan. Chega a primavera e as vitrines se enchem de flores. Os looks ficam mais coloridos e a estampa floral faz aí o seu comeback oficial para alegrar as roupas da temporada. Mas a estampa da vez é o xadrez. Ele é mais sério e fez parte aí das nossas produções de inverno com terninhos e casacos chiquérrimos, mas agora ganha uma versão leve veranil para continuar conosco pela primavera e verão brasileiro. Do Príncipe de Gales ao Vit, que já foi muito forte, promete voltar com força, passando até pelas passarelas da última New York Fashion Week. As padronagens de xadrez dão uma nova cara aos looks que normalmente levariam uma variedade de cores. Com cores contrastantes, mix de estampas e muita criatividade envolvida, o xadrez deve ser uma das principais estampas da temporada e que cabe nas mais diversas ocasiões. Para descomplicar e alcançar um look de impacto, invista em um bom vestido xadrez. As cores vibrantes são as favoritas para a temporada e o Vit entra para dar aquele ar de frescor francês que todo mundo adora. Já as calças estampadas viram a peça statement perfeita para a estação. Das pantalonas, as de alfaiataria, é só combinar com uma blusa branca básica para conseguir um look impecável. Já os conjuntinhos são uma boa tática para não precisar pensar muito na produção e sem o risco de errar na combinação. O duo acaba sendo super romântico, além de render em vários outros looks, podendo combinar e descombinar as peças. E bem no mood patricinhas de Beverly Hills, a saia xadrez vem com força e dá um ar prep e descolado às produções. As midis e mais fluidas podem até servir de saída de praia e dar um charme extra ao look. Despretensioso de férias. Seja criativa e não perca as dicas de moda comigo, Marcinha Neto. Até mais. Tchau, tchau. Jovem Pan. Tá certo, até mais, Marcinha Neto. E olha, o presidente do PSOL tenta explicar se teve mesmo censura aos atos programados pelo partido aqui em Joinville. Assunto para Ananias Cipriano. Bom dia, Ananias. Bom dia, Osni e ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje pela manhã, às 7h20, 7h15, um debate aí, aproximadamente 20 minutos. Depois o debate vai estar disponível no YouTube para quem quiser assistir, da Jovem Pan News Joinville, ali discutindo sobre a situação na UDESC. Lembrando, o PSOL faria um evento partidário sobre os ataques de Bolsonaro e também discussões sobre o próprio partido. O presidente nacional do PSOL falou com a gente, disse que aquilo ali foi censura, que a universidade deve ser sim espaço para discussões políticas e tal. Bom, o resultado é que nós não chegamos a lugar nenhum, né? Foram discussões as mesmas daquelas que eu faço, as mesmas rotineiras do PSOL, e ficou por aí mesmo. Alguns questionamentos feitos, e aí ele questionou diretamente o diretor do CCT, Centro da UDESC, que tem um processo de eleição do reitor, e fez críticas por conta da atuação dele, de que ele impediu o evento do PSOL, de que teria havido uma possibilidade de um outro evento e o deles não pode e tal, ou seja, aquela discussão toda, disse que está dentro da legalidade, mais do mesmo, aquilo que a gente já tinha visto, já tinha acompanhado ao longo dos últimos dias, e aqui a gente veio se manifestar. O que esperava era que ele tivesse vindo aqui na sexta-feira no Jornal da Manhã, ao vivo, para poder participar com a gente. Não esteve ao vivo, portanto participou hoje por essa conexão direto de onde ele estava. A transmissão, o debate está disponível no YouTube da Jovem Pan News Joinville.
No ar teve o áudio prejudicado, né? Por telefone o áudio ficou prejudicado e não há interação de pergunta-resposta, né? Ficou como que um monólogo, aí não fica um debate, uma discussão, né? Fica uma posição unilateral, aí fica chato até, né? Sim, mas quem quiser assistir pode entrar no YouTube e vai acompanhar os detalhes e ali sim há conversa. Ele me ouve, eu ouço ele e a gente discute alguns temas sim. O que nós percebemos também é uma fala continuada do presidente do PSOL e a gente é acostumado, né? O Osni há muito mais tempo. A esquerda tem essa... Começa a falar e para ouvir é mais difícil, você tem que estar chamando. Isso é questão do debate, isso é questão de... Não é nenhuma crítica, uma ofensa à esquerda, mas é o modelo em que fazem um debate. Saem falando e você tem que parar, peraí, deixa eu colocar minha posição, diferente daquilo que a gente espera, como sonha, que é impossível também. Um fala, espera, o outro fala, a gente nunca vê isso. É o exemplo de um debate numa campanha eleitoral, numa eleição, quando você tem que estar segurando, né? Porque uma hora ou outra tem a você segundagem acaba... e tal, né? Aí é diferente. Tá certo, né? Tá certo. Aliás, não foi esse o motivo dessa discussão, dessa conversa, mas em termos nacionais, quando se fala em universidade, está sendo questionado lá porque o presidente escolheu um nome na lista tríplice e justamente o nome que ficou em terceiro lugar. Tem gente protestando, fazendo greve em universidade pelo país porque o presidente escolheu o terceiro colocado da lista. Aí vem a pergunta, então, para que lista tríplice se não é para escolher um dos três? É para escolher só o primeiro colocado? Então só tem uma lista única. Há uma burrice tamanha. Então eles fazem greve porque o presidente escolheu o terceiro colocado? Tá, e o Kiko? Não é lista tríplice? Pra que lista tríplice se não é para escolher um dos três? É para escolher o primeiro, senão eu faço greve? Então a lista única, o nome é esse, ponto. Aí o presidente aceita ou não aceita. Ele não vai aceitar, aí é pelo menos mais justo, né? Então não apresenta a lista tríplice para dizer que é bonito, para dizer que é democrático. Apresenta uma lista única. É esse, a gente quer esse. Aí o presidente fala, esse eu não quero, eu vou escolher esse. Aí façam greve. É pelo menos, continua errado, mas pelo menos é mais honesto do que pedir apresentar a lista tríplice, o presidente escolhe um dos três, e aí todo mundo se revolta porque ele escolheu o terceiro colocado. Quer dizer, falta discurso, né? Falta compostura, a esquerda ainda está perdida. A esquerda literalmente está perdida no país, né? E aí se baseia em coisas passadas, não se atualiza, não se moderniza, o que é lamentável, né? A começar pelo que acontece aqui em Joinville. Temos que ter a esquerda forte, a esquerda presente, é fundamental. Hoje não temos, hoje estão devendo. Eu gostei que ele falou que não me conhecia, né? Falou, tu tá falando que eu tive medo de debater contigo, mas eu nem sabia que tu era. E aí em 2 momentos ele disse que viu 2 vídeos meus, de 2 falas minhas e tal. Então, se não me conhece, eu aproveito o momento aqui no teu programa, Osni, até para as pessoas que te ouvem. Prazer, eu sou Ananias Cipriano, aí, né? É bom que as pessoas me conheçam, né? E precisa debater só com quem se conhece e tal, não importa, né? Se está sendo convidado, chamado para uma discussão num órgão de comunicação, né? Não precisa conhecer, precisa debater. São 8h47, faltando 13 para as 9. Vamos falar de esportes? Pois é, e no esporte, o Avaí não é mais lanterna do Brasileirão. E o Jeque, no dia seguinte do Jeque, depois de mais uma derrota na Copinha. Esporte é com Gabriela Bento. Bom dia, Osni. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Osni, ontem a FIFA realizou a sua premiação The Best 2019, que é conhecido aí como o Oscar do futebol. Entre os destaques estão o goleiro brasileiro Alisson, que ganhou como melhor goleiro do mundo e recebeu o prêmio pela brasileira Marta. Depois foi a vez de Messi ser eleito pela 6ª vez o melhor jogador do mundo, se igualando também à brasileira Marta, que tem 6 eleições de melhor do mundo. O treinador da seleção brasileira, Tite, que concorria como melhor treinador do mundo, mas não foi dessa vez que saiu vitorioso, ficando aí em 8º lugar. Quem ficou com o troféu foi o alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, time que foi campeão da última Champions League, a Liga dos Campeões. Você falou 8º lugar porque eles escolhem o primeiro campeão e depois definem a classificação? Sim, os jogadores votam nos melhores técnicos, e é divulgado, né? Sim. É divulgado, inclusive, quem votou em quem,
né? Existe eu essa não sabia lista. que tinha essa classificação completa. Quer dizer, o Tite ficou em 8º Existe lugar. essa lista de quem votou em quem, inclusive, é bem interessante. E o Tite ficou em 8º lugar. E o primeiro Transparência, né? foi. Transparência, que é bom. Inclusive, na votação de melhor do mundo, os jogadores também votam, né? O Messi, inclusive, não votou nele. Votou até em porque outro ele sabe- jogador. Isso eu sabia. Até porque ele sabe que vai ser Divulgado, tornado né? público. É. Eu não vou votar em mim, vai ser tornado público, eu vou votar no outro lá e tal. E de preferência, que não esteja lá, que ele saiba que não esteja lá entre os mais cotados, para não prejudicar a própria votação dele, né? O que estava concorrendo com o Messi e o Cristiano Ronaldo, o zagueiro Van Dijk, votou no Messi. Né? Olha, Foi divulgado o honesto. voto dele e ele votou no Messi. Muito interessante E isso. o Messi votou em quem? O Messi, em segundo, eu lembro que ele votou em um parceiro de Barcelona dele, mas em primeiro, agora me falta, não me recordo. Com Eu li, certeza mas agora não lembro. Não foi no Cristiano Ronaldo. Não foi no Cristiano Ronaldo, não foi no Messi, também não foi no Van Dijk, foi em outro jogador. E, Osni, quem ficou com o troféu de melhor jogadora do mundo foi a americana Megan Rapinoe. Se não me engano, acho que se pronuncia assim. Ela venceu, né, o FIFA The Best, a meia-campista que foi campeã mundial com a seleção americana, além de artilheira e melhor jogadora da Copa da França, né? Eu acredito que esse aí já era esperado, pela sua ótima atuação na Copa do Mundo da França este ano. A mãe palmeirense, que narra os jogos para o filho cego aqui no Brasil, venceu o FIFA Fan Awards. E o lateral Marcelo, junto com o goleiro Alisson, foram os brasileiros eleitos para a seleção mundial da temporada. O basquete Joinville foi campeão da Copa Brasil Sul neste último final de semana. O evento foi realizado pela Federação Catarinense de Basquetebol e pela Trimania, na cidade de Brusque, entre os dias 18 e 21 de setembro. Equipes do Paraná e de Santa Catarina disputaram vaga no Campeonato Brasileiro de 2020, torneio que será realizado pela Confederação Brasileira de Basquete e dará acesso ao Novo Basquete Brasil, o NBB. Comandado pelo técnico Kelvin Soares e pelo auxiliar técnico Guilherme Roma, o basquete Joinville conseguiu o título de campeão da Copa Brasil Sul com 100% de aproveitamento. O tricolor venceu as equipes de Maringá por 66-59, Londrina por 81-52 e Blumenau por 74-69, conquistando a vaga no Campeonato Brasileiro de 2020. Falando agora de futsal, Osni, um clássico acontece hoje pelo Campeonato Catarinense. O tricolor recebe o Jaraguá no Centro Eventos Carl Hansen às 8h15 da noite. E o Joinville Esporte Clube terá até sexta-feira para trabalhar o time para o jogo de sábado contra o Avaí. A partida será pela 6ª rodada da Copa Santa Catarina, às 3h30 da tarde, na Arena Joinville. No momento, depois de 2 derrotas consecutivas, o GEC se encontra em 6º lugar na tabela da competição. Lembrando que os 4 primeiros colocados fazem a semifinal da Copinha. Então, uma vitória agora em casa seria primordial para o tricolor continuar brigando por uma vaga. Pela Série A do Brasileirão, ontem, fechando a 20ª rodada, o Avaí conseguiu a sua 3ª vitória e saiu da lanterna do campeonato. O time catarinense recebeu o Atlético Mineiro ontem no estádio da Ressacada e venceu a partida por 1-0. E já pela Série B do Brasileiro, jogam hoje Botafogo de São Paulo e Operário, Guarani e Criciúma e Londrina Esporte às 7h15 da noite. América Mineiro e Brasil de Pelotas, Vila Nova e CRB e Oeste São Bento jogam às 8h30 da noite. E Vitória e Atlético Goianiense e Figueirense e Bragantino jogam às 9h30 da noite. O jogo entre Cuiabá e Curitiba foi adiado pela CBF. E amanhã fecham a rodada... Esqueci. Desculpa, Osni. Fecha a rodada da Série A. Mas amanhã fecha a rodada da Série aliás. B. E eu trago aqui pra vocês quem serão os times que irão jogar fechando essa rodada da Série B, Osni. E olha, falando em Série B, animação total no Avaí, hein? Animação total no Avaí com essa vitória. Saiu da lanterna. Continua lá embaixo, agora é vice-lanterna, mas o fato de ganhar e ganhar do Galo, né? Não é qualquer time, ganhou do Galo, do Atlético Mineiro e tal, e saiu da lanterna, animação da capital. De um lado, né? Do outro lado, o Figueirense na Série B, cada vez mais afundado. Situação continua deprimente. Agora o Valentim, né, o técnico do Avaí, é bom, né? É bom, é outra história, o Avaí tá empolgado, tá só começando a Série A, o retorno.
né? Faltam 18 rodadas, tem muita coisa para acontecer, dá tempo de sobra de sair da zona de rebaixamento, né? Se continuar assim, empolgado, quem sabe, né? Quem sabe. São 8h53, faltando 7:09. Nós estamos indo embora, mas convidando você para estarmos juntos novamente aqui amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do Jornal da Manhã, parte local. Até lá, bom dia. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Jovem Pan News Joinville. 1250 kHz.